Caso de polícia, tá? Investigação no Vasco da Gama. E tem que ser feito sim. Passa tudo. Varre a casa. E olha pro chão. Olha pro meio da sujeira. Porque sempre no meio da sujeira há alguma coisa estranha que, se você olhar direitinho, vai entender o que aconteceu. Porque, meu amigo, exatamente isso está acontecendo no Vasco, tá? Internamente o Vasco tá limpando a sujeira. Tá achando coisa errada. E isso será investigado. A gente vai explicar essa situação aqui a vocês, porque neste Fala Gigante iremos falar sobre 777 Partners, a empresa norte-americana que comprou 70% do Vasco da Gama no ano de 2022, tá com a casa caindo lá nos Estados Unidos, tá com uma situação extremamente delicada para lá, e aqui no Brasil a situação também segue conturbadíssima, melhor dizendo. Tudo isso você verá aqui agora neste Fala Gigante, agitado, movimentado, cheio de informações sobre toda essa situação, quanto a 777 ganhou no Vasco da Gama, o que foi investido, o que se foi colocado no Vasco, o que não se foi colocado, o que se foi tirado e se foi tirado. Meu amigo, tudo isso você verá aqui neste vídeo. Entretanto, rapidinho, né, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Luca e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Conto muito aí com a presença, o apoio, a ajuda de todos vocês aqui no nosso canal, fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Fechou? Vambora então, Vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, a começar aqui primeiramente com vocês. Este Fala Gigante, primeiramente explicando, contextualizando antes de entrarmos no assunto. Vamos por parte, então, né? Vamos relembrar essa longa história, esse longo casamento de Vasco e 777, que durou apenas 2 aninhos. Um casamento que se foi iniciado lá em 2022, quando em agosto daquele ano, a 777 Partners assinou um contrato de compra. A 777 não comprou a SAF, assinou um contrato de compra da SAF do Vasco da Gama pelo valor de 700 milhões de reais. Esse valor seria pago para a compra de 70% da SAF Cruz Maltina. Os outros 30% permaneceriam nas mãos do Clube de Regatas Vasco da Gama, à época presidido pelo presidente Jorge Salgado. Essa venda aconteceu em 2 etapas, a primeira sendo uma venda para decidir se o Vasco se transformaria ou não em uma SAF. Essa primeira AGE é prontamente acolhida pelo sócio vascaíno, votada pelo sócio vascaíno e aprovada pelo sócio vascaíno, e aí sim a segunda venda ocorreu, a segunda AGE, ocorreu para decidir se o Vasco seria ou não vendido para esta empresa norte-americana. Na época, houve um grande movimento, né? Movimento esse de venda, feita pela gestão do Jorge Salgado, né? Onde tiveram como principais personagens Zé Cabolhões, à época vice-presidente jurídico do Vasco, Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama. Tivemos também Adriano Mendes, o vice-presidente de finanças do nosso Cruz Maltino, Carlos Roberto Osório, o primeiro vice-presidente geral. Tivemos também a presença do próprio Jorge Salgado, muitos personagens que participaram e influenciaram o torcedor vascaíno, evidenciando que a melhor escolha e única escolha, não a melhor, mas a única solução para o Vasco seria a venda. Meu amigo, isso aconteceu em agosto. Entretanto, durante todo esse período, muito foi prometido e nada se foi cumprido. Reforma do CT não rolou, reforma de São Januário não rolou, títulos que viriam a ser conquistados não foram, melhora na competitividade não aconteceu, e se não rolou tudo isso, aconteceu muitas outras coisas. O aumento de dívidas, a falta de dinheiro, a falta de pagamentos, atrasos em
pagamentos. Tudo isso a 777 Partners fez no Vasco da Gama. E diante de toda essa situação, diante das informações vindas de fora, né, da Itália, da Bélgica, da Alemanha, onde o colapso da empresa norte-americana já se dava como certo, em maio do ano passado, em maio de 2024, a gestão do Pedrinho entra na justiça, né, pedindo a retomada do controle do Clube de Regatas Vasco da Gama. À época, o TJRJ concede efeito ao Vasco da Gama, né, dá como certa a decisão ao Vasco, favorável a decisão ao Vasco, e o Clube de Regatas Vasco da Gama recupera o poder da Vasco da Gama SAF. A 777 Partners realizou apenas 2 aportes, um no valor de 120 milhões de reais e o outro no valor também de 120 milhões de reais. Entretanto, antes da venda do Vasco para a empresa norte-americana, houve um empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais. Somados esses 2 aportes mais o empréstimo ponte, temos um investimento total de 310 milhões de reais no Vasco da Gama, que representam a compra de 31% das ações do Vasco. Então, de fato, o que a 777 comprou, o que a 777 cumpriu do contrato assinado em 2022 foi apenas a compra de 31% das ações. E é isso que nesse momento acontece. A 777 pagou por 31% das ações, o Vasco da Gama detém o poder da sua SAF, mas e aí? Qual é a próxima página desse capítulo? Vai ficar por isso mesmo? A 777 pagou e não terá o dinheiro de volta? O Vasco da Gama entrou na justiça, tirou o controle da 777 e vai continuar no poder para sempre? Muitas dúvidas passam na cabeça do torcedor. E hoje o que a gente tem a trazer é: o Vasco pode permanecer como não pode. Na semana passada, na quarta-feira, teríamos um julgamento que foi marcado para avaliar a liminar do Vasco da Gama, que em maio do ano passado deu o poder da SAF ao Cruz Maltino. Entretanto, o julgamento foi adiado porque a 777 não apresentou representante. Olha que loucura, né? Por quê? Porque a 777 vive ao redor do mundo um grande colapso. Por exemplo, tivemos informações recentes, né, que a ICAP e a 777 Partners estão hoje sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o DOJ, e da Comissão de Valores Imobiliários, SEC, por possíveis violações de leis de lavagem de dinheiro. Pelo menos 50 intimações foram emitidas a funcionários e ex-funcionários das empresas. A ICAP também enfrenta processos judiciais de reguladores de seguros e ex-funcionários, incluindo acusações de má gestão e interferência em contrato. Diante de tudo isso, diante de lavagem de dinheiro, diante de processo nos Estados Unidos, diante de muitas dúvidas e interrogações, qual é a situação que temos a trazer a vocês neste Fala Gigante? Por que esse vídeo foi feito? Por que a gente está falando sobre tudo isso novamente? Para trazer, meu amigo torcedor, uma informação que a gente recentemente trouxe, mas não contextualizou. A informação de que o Vasco vai cobrar indenização da 777. O que isso representa? O que isso quer dizer? O Vasco entende que foi lesado. O Vasco entende que durante esse processo de SAF não se houve absolutamente nada de ganho. Muito pelo contrário, se houve perda. O Vasco entende que os 2 anos que se teve de 777 no comando da SAF Cruz Maltina foram anos de perda, de aumento de dívida, de receitas negativas, em déficit. Isso é um entendimento. Esse é um entendimento. O Carregal, que hoje é o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, informou que vai cobrar na justiça a indenização da 777 por acreditar que o Vasco é um credor da 777 e não a 777 é uma credora do Vasco da Gama. A empresa norte-americana hoje na justiça diz que pelo fato de ter em 2022 assinado um contrato para comprar 70% das ações do Vasco da Gama e ter apenas 31% e não estar hoje no comando da SAF Cruz Maltina e nem conseguir por conta disso vender o Vasco a uma outra empresa, a empresa norte-americana busca recuperar as ações e lesar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o Vasco faz ao contrário. Se a 777 julga que ela está sendo lesada, o Vasco julga que ele em si está sendo lesado. Por quê, meu amigo vascaíno? E a gente agora faz questão de contextualizar. A gente separou os números para você ter noção da loucura que essa empresa norte-americana cometeu no nosso Cruz Maltino. O Vasco, meu amigo, durante o período da 777 no nosso clube, informações que tivemos é que apenas 18% das contratações, luvas e comissões durante a gestão da 777 foram pagas. Ou seja, de todas as contratações que foram feitas, apenas 18% foi pago.
Tá, porcentagem é uma coisa, valor é outra. Para você ter noção, o Vasco, em 2 anos de 777, investiu quase 200 milhões de reais em reforços, na janela do início do ano de 23 e na janela do início do ano passado, 24. Dentre esses nomes, temos os 26 milhões e 600 mil no João Vitor, aliás, no Adson, os 32 milhões de reais no João Vitor, os 14 milhões no Léo Jardim, os 16 milhões de reais em Luca Orejano, os 20 milhões de reais no Cleiton, os 28 milhões de reais em Juan Esforza, valores que somados até ultrapassam a casa dos 200 milhões de reais. Além disso, temos mais: Paulinho, Pablo Verrete, Manuel Capasso, Jair, Pumita, muita grana, mais de 200 milhões de reais investidos. Então, trazendo 200 milhões de reais investidos para uma porcentagem, se durante o período da 777 mais ou menos 220 milhões de reais foram investidos em contratações, a 777 pagou apenas, meu amigo torcedor vascaíno, desses 220 milhões, mais ou menos 35 milhões de reais. Olha que loucura. A 777 se comprometeu a pagar 240 milhões de reais por reforços, mais ou menos, e pagou apenas 35 milhões de reais. Tá bom, e esse restante, quem está pagando? A gestão atual do Pedrinho. Por isso que a gente tanto diz que a dívida hoje do Vasco subiu, porque é uma herança deixada pela gestão da 777. Mais de 200 milhões de reais em dívidas apenas de contratações que não foram pagas. E a gente sabe muito bem que isso rolou. O Paulinho, o Vasco pagou recentemente, não à toa o Leandrinho, lateral esquerdo, foi para o Al-Shabaab. Por quê? Porque o Vasco não tinha pagado ao Al-Shabaab pelo Paulinho e conseguiu negociar o empréstimo do Leandrinho para diminuir esse valor de pagamento. A situação não apenas do Al-Shabaab com o Leandrinho, mas do Atlético Mineiro com o Jair, em que o Vasco ainda não pagou nem o Jair nem o Paulo Henrique. A situação do Léo Jardim com o Nice, da França, do Lucas Piton com o Corinthians, dívidas que não foram pagas pelo Vasco. Mas se tá louco assim, de dívidas que foram geradas pela 777, pior ainda é saber da grana que, teoricamente, a 777 ganhou. E cadê? O Vasco deveria ter ganho, né? Mas, pelo visto, não foi assim. Porque, meu amigo, olha quanta grana o Vasco da Gama ganhou durante a gestão da 777. Só em venda, tá? O Vasco da Gama, ele vende Andrei para o Chelsea por 70 milhões, Pedro Raul para o Toluca por 27 milhões, Ignaldo para o Shakhtar por 20 milhões, Marlon Gomes para o Shakhtar por 64 milhões. Peck para o Los Angeles Galaxy por 50 milhões. Além da venda de Juan Batata, além da venda de Carlos Palacios, que os valores não foram divulgados. Valores que, se somados, chegam exatamente a casa dos 230 milhões de reais. Isso é um valor. Além disso, também tivemos uma cota de TV. O Vasco, ele vendeu durante o período da 777 Partners a venda de direitos da Série A do Campeonato Brasileiro para a Liga Forte Futebol. O Vasco vendeu 20% dos direitos de TV e comerciais pelos próximos 50 anos para investidores da Liga Forte União. Esse valor, meu amigo, o Vasco fechou a operação em 212 milhões de reais. O pagamento foi parcelado, o primeiro valor foi pago durante a gestão da 777, o segundo valor iria ser pago agora em setembro do ano passado, foi pago em setembro do ano passado, e o terceiro seria pago agora nesse mês de março, tá? O primeiro valor que a 777 recebeu, que representa, né, 60% dessa fatia, dessa porção, é na casa dos 127 milhões de reais. Então olha que loucura. Acabamos de dizer que o grupo norte-americano recebeu 230 milhões só em vendas de crias, de ativos. Além disso, dos 230 milhões, são 127 milhões, quase 130 milhões de adiantamento de cotas de TV. 390 milhões de reais. Aliás, 360 milhões de reais. Só isso em adiantamento de cotas de TV e vendas que a 777 recebeu do Vasco da Gama durante esse período. E não para por aí, tem patrocinador e tem o tal dos aportes. Porque 310 milhões o Vasco deveria receber da 777 em forma de aporte. Meu amigo, o Vasco deveria estar rico. 310 milhões em aporte, mais 360 milhões de reais em venda de jogadores, venda de ativos e adiantamento de cotas de TV, só esses valores, fazendo uma soma rápida, dá 670 milhões de reais. A pergunta é, para onde foi essa grana? Cadê os 670 milhões de reais? Sumiu. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. E é exatamente por isso que o Felipe Carregal, mais do que nunca, disse que o Vasco que foi lesado, que o Vasco que vai entrar na justiça contra a 777. Mais lógico do que nunca, né? Mais lógico do que nunca, né, meu vascaíno? Meu amigo vascaíno, louco seria pensar que isso não iria acontecer. Então dê uma olhadinha aí nas palavras do Felipe Carregal para que você possa entender melhor
toda essa situação. O Vasco, ele é credor da 777. Por tudo que a gente descobriu, por tudo que a gente está descobrindo, vamos buscar uma indenização, tá? Porque o que eles fizeram na Vasco SAF é temerário. Então nós vamos atrás dessa indenização e eu preciso saber, porque lá fora tem uma discussão, um dos credores está acusando a ECAP de ser de fato a controladora do grupo. E nessa ação, essa empresa apresenta um áudio do próprio Josh, e nesse áudio ele diz que, olha, desde 2023 eu não assino um cheque sem autorização da ECAP. Se isso for verdade, a consequência natural é que quem está tomando decisões e comandando a empresa, que essa pessoa responda pelos seus atos. E se esse terceiro for a ECAP, em algum momento a ECAP vai responder. Se isso for demonstrado que a ECAP estava desde 2023 à frente do grupo, mesmo que de forma obscura, sem aparecer, ela vai ser responsabilizada. Tá? Então é importantíssimo que de uma vez por todas se esclareça quem tem poderes hoje para falar em nome da 777. Quem toma decisão? Quem está com a caneta? Eu não sei. Hoje não se tem prova concreta de quem tem a caneta da 777. Isso é uma situação bastante inusitada. Eu queria deixar claro, o presidente já deixou a questão da SAF, mas eu queria deixar claro também uma narrativa que surge sempre. Vocês premeditaram, vocês já entraram querendo o caos. Isso é mentira, mentira. Obviamente que todos nós, assim como vocês, tinham total ciência da situação da 777 no mundo. E aqui eu trouxe uma matéria que saiu no dia 7/11/2003, perto da eleição, no GE 23, cujo título é 777 omitiu prejuízo de 3 bilhões em processo de compra do Everton, de revista. Aí eu pergunto a vocês, a gente assume, o presidente é eleito, vocês acham que a gente ia desconsiderar uma notícia dessa no GE? Isso é impossível. É óbvio que a gente entrou com dever de cautela, diligência. A gente conversou sobre isso, presidente, antes da eleição. Presidente, temos que monitorar. Talvez tenhamos um problema no curto, médio prazo por conta das notícias. Então seria uma loucura nossa não considerar, não acompanhar a situação da 777 no mundo. Meu amigo torcedor vascaíno, loucura atrás de loucura, né? Deixa a sua opinião nos comentários sobre o que você acha disso tudo, né? Infelizmente, uma situação bem tensa, bem complexa, bem complicada, que o Vasco da Gama passou, né? E ainda passa, pois sofre com tudo isso, com essa gestão da 777. Temos culpados, tá? Não vamos esquecer. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Dessa segunda-feira. E já já a gente tá aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a vocês no nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas!